Votos cordiais de saúde e paz a todos. Resgatar a figura de Francisco de Assis é muito mais do que nós falarmos da biografia deste personagem que permeia a própria história da humanidade, mas também faz parte em nossa mente, em nossos conhecimentos, de inúmeros mitos relacionados a essa figura que transita em todas as religiões cristãs e não cristãs, porque a sua ação foi marcante naquele tempo e ecoa até os dias de hoje, nos chamando a atenção para uma transcendência frente à mensagem de Jesus de forma peculiar. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra chamada Amanhecer de uma Nova Era, deixa de maneira explícita de que este espírito de alta envergadura tem a responsabilidade, obviamente vinculada ao Cristo, de encaminhar a Terra para este período que nós tanto desejamos, que é a nova era, a era da regeneração. É indiscutível que imediatamente ao recebermos esta informação, como bons espíritas que todos nós buscamos ser, e passamos pelo crivo da razão as informações trazidas pelo mais alto, questionamos por que razão seria este personagem aquele que estaria e está à frente desse momento da transição planetária. E é nesse instante que nós iremos buscar na própria codificação, quando Allan Kardec traz em A Gênese esta explicação da era que nos aguarda, quando saímos ou sairemos deste processo de grande escuridão. Mas não é uma escuridão física, pelo contrário. Fisicamente falando, avançamos com luzes sobre situações que dantes jamais imaginaríamos, observando o macrocosmo tanto quanto o microcosmo, no universo da intimidade das nossas células, bem como deste universo superior. Mas, ao mesmo tempo, o homem se perde em si próprio, nas fronteiras de uma ética que ele já não consegue mais observar, questionando através das suas ações, das declarações, daquilo que se elege para a vivência, quanto à veracidade das lições trazidas pelo governador do planeta, Jesus de Nazaré. E sendo assim, a treva ou as trevas se instalam na Terra de maneira peculiar, onde agora os indivíduos voltam num processo histórico quase cíclico, numa figura conhecida de todos aqueles que já visitaram as Sagradas Escrituras, como se estivéssemos vivendo Sodoma e Gomorra, naqueles dias mais tumultuosos e, indiscutivelmente, aqueles que ainda aguardam alguma esperança de ter alguém à frente comandando toda essa estrutura, clama aos céus que figuras ilustres venham à terra como estrelas, como está ali escrito no sermão profético, ou até mesmo que diante de tamanhas atrocidades que vêm acontecendo em nosso planeta, e que muitos aplaudem como se fosse um avanço no campo da ética e moral, solicitam a execução de uma das profecias que representam a vinda do Cristo à Terra para novamente ela ser consumida e partir do zero. É este cenário que nós encontramos, mas que Allan Kardec traz de maneira peculiar em A Gênese, dizendo que essa destruição ela não passa pelo contexto físico unicamente, porque pelos próprios conceitos e princípios trazidos pela doutrina consoladora, não adianta exterminar aqueles indivíduos, todos nós que formamos o planeta, quando o processo da reencarnação nos conduzirá novamente a esta mesma escola,
E os valores que hoje permeiam, ou talvez a falta destes valores, que hoje permeiam a grande massa, tornariam com toda a força a Terra como se não mudasse o panorama, senão geograficamente. Os Espíritos então esclarecem que é neste instante onde está havendo essa transição, que há uma gama de espíritos superiores trabalhando, já levando em grande leva esses sofredores para outras regiões, bem como pelo próprio amor que Deus concede a cada um de nós, dá a oportunidade para muitos deles retornarem à Terra, para terem as suas lições reavivadas na consciência, tendo em vista que é nela que vige essas leis divinas. E igualmente a esta realidade, essa nova era apresentará espíritos superiores em diversas áreas do conhecimento humano e que voltarão a falar ao coração de cada um de nós, relembrando que a verdadeira vida não é essa que se estabelece do berço ao túmulo, mas que há uma grande razão, e é este o cenário que iremos encontrar daqui a algum tempo, onde perceberemos que a força que existe no rótulo das religiões, de alguma maneira irá tornar-se mais pálido, porque agora não haverá divisões em termos das denominações, mas compreendendo que essas religiões nada mais são do que linguagens divinas para os indivíduos, ou melhor, os espíritos que consigam alcançar em qualquer uma das escolas estabelecidas na Terra, chamada de religião, a mensagem do Criador, cantando a cada um dos modos a lei suprema que rege todo o universo. E assim conseguimos perceber que é desta forma que Francisco de Assis se estabelece de fato como sendo o Espírito que coordena essa transição, porque é ele que vem imerso a uma estrutura social que de alguma maneira nos lembra o período em que estamos vivendo, apesar de no calendário apresentar-se bem distante dos dias contemporâneos. Ali era uma sociedade estamentária onde se nascia e se morria na condição que estava, sendo dividida a estrutura social naqueles três grandes grupos, no clero, da nobreza e os demais. E a partir dali, diante daquilo que era apresentado, a figura de Jesus e das suas leis haviam de alguma forma sendo esquecida, porque o poder religioso que havia vinculado-se ao Estado para a manutenção do seu poderio e dos seus desejos mais momentâneos e instantâneos, fazia com que a mensagem verdadeira do Cristo fosse esquecida. Esquecida de alguma forma, que voltamos a nos remeter ao período do próprio Cristo, para entender que nesta linha da evolutiva histórica, como é importante esse planejamento divino de enviar à Terra estes espíritos que transcendem na sua missão, vencendo esses rótulos religiosos. Jesus, quando se estabelece na Terra, vai extrair do Velho Testamento aquilo que era a lei divina e apresenta Deus na sua característica mais comum a todo o contexto social e cultural, na figura de um pai, estabelecendo uma lei que não estava na obrigatoriedade de qualquer civilização dentro dos seus cânones, mas, acima de tudo, algo que sentimos gratuitamente quando uma mãe, por sua vez, dá à luz a um filho, ali surge a mãe e o sentimento que é praticamente inexplicável. O amor por si, valendo como a lei onde se estabelece todas as outras leis e os profetas. E diante daquela mensagem, daquele indivíduo, que não era, a partir dos seus 13 anos, mais considerado da religião judaica, mas era judeu, e conhecedor do Velho Testamento, porque, afinal de contas, aqueles que vieram antes dele, vieram por ordem dele, porque ele é o governador do sistema, fez com que as pessoas tivessem dificuldade em perceber a essência da mensagem, porque a partir dali
Na hora em que se existia um Deus que era Pai, obrigatoriamente todos tornavam-se irmãos. Conhecendo o contexto histórico, perceberemos o que vem a acontecer com o Cristo e mais adiante, a partir de 313, quando se agora edifica a estrutura daquela religião chamada católica. Lembrando que este termo vem de católicos, universal, mas que, lamentavelmente, transitando pelo paganismo, começa a adotar determinadas ritualísticas que não encontrava espaço ou origem na própria mensagem de Jesus. E mais adiante, agora vinculando-se, repetimos, à nobreza, vem de uma vez por todas encharcar-se de conceitos do mundo para usufruir aquilo que o mundo dava de bom ou aparentemente bom naquele período. Era uma igreja que falava de Deus, que falava de Jesus, mas que ao mesmo tempo lutava por questões unicamente materiais. Podemos dizer, e chegamos até a ousadia, baseado numa tese de doutorado, de que o cristianismo, de fato, ele é muito mais violento historicamente do que o próprio Islã. A quantidade de guerras e mortes estabelecidas, baseadas no Velho, em algumas passagens do Novo Testamento, deram vazão a essa vontade de conquista perene. É exatamente neste cenário onde havia os sofredores que vai surgir essa figura emblemática que virá preencher essa nossa tarde, que seria Francisco de Assis. E a passagem de Francisco na Terra não é outra mensagem a não ser a mensagem da renovação, da força verdadeira do Evangelho, do indivíduo que entra em contato com ela, indiscutivelmente, tendo esse espírito uma maturidade peculiar, mas trazendo para nós observações importantíssimas, que a doutrina espírita nos possibilita uma análise para que venhamos a aplicar em nossa vida, tendo em vista que uma das grandes fugas do ego não é outra senão dizer de maneira enfática que aquilo ali é porque era Francisco de Assis. Nós não conseguimos. Como se a mensagem do Cristo e a sua proposta pudesse ser vivido apenas por eleitos. Francisco de Assis cresce como filho da burguesia, conhecido na sociedade, nas festas folclóricas, como o rei ou o príncipe da mocidade. Alegre, cantava, bebia, frente aos demais jovens que o seguia, tendo ele uma grande condição financeira, diferenciada. Passava a ser aquele jovem conhecido por todos pela condição desta alegria, entre aspas, que muitas vezes chegava à jocosidade pela condição que ele se apresentava. Além disso, era um Dom Juan da sua época, porque, obviamente, como assim acontece, ele também, nos dias de hoje, ele também se apresentava uma figura interessante pela sua própria posição e possibilidades dentro da região onde ele se encontrava. E o mais interessante é que trazia a ele um sonho profundo de tornar-se um grande destaque na sociedade em que ele vivia. E naquele período não havia outra forma de destacar-se senão pela maneira de ser um cavaleiro. Não estou falando cavalheiro, estou falando de cavaleiro, com armadura, com armas, com escudo, com possibilidades de conquistas de terra e glória para a cidade no qual ele vinculava-se. E assim acontece. Em nenhum momento encontraremos Francisco de Assis com alguma preocupação transcendente, espiritual. Mas as preocupações convencionais dos quais todos nós temos. Diga-se de passagem que ele ainda lutava por ser o continuador do seu pai, que vendia tecidos e iguarias naquela região e em outras regiões circunvizinhas. É bem verdade que os seus biógrafos falam de maneira muito objetiva de que algo chamava a atenção em Francisco, que era o coração bondoso, que isso aí em todos os períodos ele apresentava. Não obstante, neste sonho de glória, ele simplesmente encara uma guerra que acontecera em sua região. Ora,
saiamos da posição de eufemismo. Porque quando se fala de indivíduos e personagens que nós gostamos, nós normalmente fechamos os olhos para determinados equívocos e simplesmente focamos as nossas atenções naquilo que o indivíduo tem de bom. É importante que se diga que Francisco de Assis vai à guerra, compra uma armadura que chama a atenção da própria cidade e sai ele montado em seu cavalo com uma espada e agora junta-se ao exército para lutar contra a Perúgia. E aí vem uma pergunta na sua própria biografia. Nesta guerra, neste conflito, Francisco de Assis é preso. Preso. Eu fico cá pensando, como é que era uma guerra daquela época? Alguém já parou para pensar, não? Não se tinha trincheiras. Não se tinha armas à distância, apesar de ter, né, alguns arcos e tudo mais, mas ele não saiu com arco, ele saiu com espada. E para que ele tenha sido preso, é necessário que ele tenha entrado em combate. Alisson, você está querendo dizer que Francisco de Assis lutou? Não sou eu, são os biógrafos. Tomás de Celano e tantos outros que em sua biografia, numa obra católica que nós gostamos muito, apesar de, confesso, ser cansativa, chamado Obras Franciscanas e Clarianas. É bem fininho o livro. Você tem que ler ele à prestação. É quase uma encarnação inteira para ler aquela obra, porque junta os cânticos, as escritas, as orações, a biografia e aquelas letrinhas extraordinárias que testam a sua capacidade visual e, acima de tudo, a paciência. Mas aí eu fico pensando se já não é um método franciscano trabalhando com cada um de nós. Fontes franciscanas e clarianas, esse é o nome da obra. Fontes franciscanas e clarianas, que aí também tem a história de Santa Clara. Mas, enfim, lá Tomás de Celano coloca de maneira muito clara que ele ali entra em combate. E neste processo do combate, ele cai preso durante quase 2 anos. Quando volta para casa e, não satisfeito, tem um sonho. E neste sonho, ele observa-se numa sala repleta de armaduras, escudos e espadas. E uma mulher que apresentava, e ele perguntava, o que é isso? Tudo isso é seu e dos seus. Então ele interpreta o sonho de que ele novamente deve lutar e junta-se ao exército papal para lutar contra Frederico II. E é neste processo em que ele ali está se preparando para um outro momento de combate que ele tem, nesse período em que se desloca para o combate, um segundo sonho, no qual ele percebe aquela mulher um pouco envelhecida e uma voz que falava com ele e que trazia o diálogo, se ele preferia, por que ele estava, o que é que vale mais, o senhor ou o vassalo? E ele responde, o senhor. Então, se é o senhor que vale mais, por que trocas o príncipe pelo servo? E aí ele traz uma frase velha conhecida de todos nós, que a gente nunca liga essa frase a Francisco de Assis. A gente só liga essa frase a Paulo de Tarso. Senhor, que queres que eu faça? Está lá a biografia de Francisco. E a voz diz, volta, e lá te será dito o que deves fazer. Lembra Paulo de Tarso, quando em Damasco. E assim acontece. E ali ele é tomado por uma tristeza, e é exatamente esse processo de tristeza que nós fazemos a mesma analogia do Paulo de Tarso de outros tempos, em que vai agora para um deserto meditar, refletir, trabalhar no tear. Francisco acontece a mesma coisa. Entra em alguma caverna para meditar e refletir, porque ainda não tem força de sustentação frente àquilo que agora ele queria. Vejamos se não parece com a nossa história de todos nós. Nós somos chamados para alguma tristeza, às vezes uma tristeza íntima, outras por uma dor que surge.
porque já chegou o tempo da nossa maturidade espiritual. Pedro passou décadas, foi conhecer Jesus aos 40 e poucos anos. Dr. Bezerra vem a conhecer o Espiritismo também na casa dos 40 para os 50. E a gente acha tudo muito lindo quando vê a biografia, como se ninguém passasse por nenhuma grande dificuldade. E ali Francisco, então, começa a ganhar força e percebe que tem uma outra missão. E a partir dali surge a figura que todos nós conhecemos, em que ele, semi-analfabeto, importante que se diga, não tem essa linguagem, a leitura e a escrita com facilidade, mas ainda tinha um grande respeito à igreja, e é neste processo da igreja em que ele ouve aquela voz do reconstruir a minha igreja, e ele começa a trabalhar como pedreiro, já tendo abandonado a sua vida de um jovem comum daquela época. E ali ele começa a trabalhar como pedreiro, reconstruindo aquelas instituições. Mas com o tempo, ele, na igreja de São Damião, ele vai entrar em contato com a passagem de Mateus, quando fala do abandonar pai, mãe, etc. E ali ele entende qual era a mensagem libertadora do Evangelho. E surge essa figura ímpar, que para nós deve ser esse indivíduo seminal, que nos joga sementes para que floresça em nós aquele homem. E é óbvio que se era a igreja a portadora do poder à época, é a ela que ele se vincula, porque era quem tinha a responsabilidade de levar adiante a mensagem de Jesus de Nazaré, mantendo-a durante muito tempo. Então vai surgir Francisco, em etapas que são importantes para cada um de nós, para que venhamos a trazer e a auxiliar o processo da regeneração do planeta, quando cabe a nós espíritos, eu não disse espíritas, disse espíritos reencarnados para esta vivência, preparando o planeta que nós queremos. Como já falamos aqui outrora, desencarnar é uma certeza, mas reencarnar também é uma certeza. E agora, pensando no processo do reencarnar, eu já não penso mais como eu quero desencarnar. A pergunta principal que hoje eu faço é: em que sociedade eu quero reencarnar? Essa depende da nossa ação hoje. E aí nós vamos passear por entre essas passagens de Francisco de Assis, relacionando com o nosso momento, para entender o que tanto dificulta a cada um de nós chegar no mínimo de equilíbrio para a vivência dos nossos dias. O mínimo de equilíbrio. A primeira delas é quando ele, o pai revoltado pela sua postura diante da sua escolha, ele despe-se, porque ele havia pego boa parte de roupas, de tecidos, vende esses tecidos a preço baixo e entrega na igreja para que haja reforma. O pai quase infarta. Comerciante que era, naquele período que tudo era difícil, ele pega parte do que se tinha para vender e praticamente vende com preço lá embaixo e entrega à igreja para reformar, é algo tão real que Tomás de Celano diz que o padre que recebeu o dinheiro fez muito mais para agradar Francisco do que de fato recebeu. Aquela história que, rapidinho uma coisa, esse menino teve um surto. Tomás de Celano vai dizer que o padre achou que Francisco de Assis estava brincando com ele, de tão conhecido que ele era na região por ser brincalhão, com coisas sérias. Aí o padre pega o dinheiro e guarda, não reforma, porque sabia que depois ia chegar aquela figurinha do pai dele e ia pedir de volta o dinheiro. E assim acontece, segundo Tomás de Celano. E nesse instante, há essa primeira etapa. E o que é que significa esta etapa de Francisco nos dias de hoje? Despir-se frente ao Pai, entregando toda a roupa e saindo nu. Tem a ver com a passagem do Evangelho que gera alguns ruídos em pessoas que colocam Jesus numa posição de um revolucionário comum. Eu vi certa feita uma moça dizendo que foi Jesus que instituiu
a falência da própria família, quando ele próprio disse que a pessoa abandonasse pai, mãe, irmão, irmãs e etc. Eu digo, é não conhecer absolutamente nada do contexto da mensagem crística. Mas é esse momento em que há aí, para cada um de nós, uma mensagem psicológica. Nós somos estruturados dentro dos valores e das crenças, frequentemente, dos nossos pais. E não estou falando das crenças religiosas apenas, mas da nossa conduta ética, moral, naquilo que é certo e o que é o errado, e aquilo que deve ser vivido no contexto social. E a partir dali nós crescemos dando muito mais importância àquilo que eles falam, e não estamos querendo dizer com isso que não temos que dar importância ao que eles nos orientam. Mas na questão da espiritualização de cada um de nós, existe um roteiro que serve para todos, inclusive para os nossos tutores. Quando Jesus solicita abandonar pai, mãe e a própria vida para segui-lo, tem a ver com a sua pauta em termos de conduta. Não é o que o mundo diz que de fato o é, mas aquilo que ele apresenta. Então, Francisco, neste processo de despir-se, estava dando uma mensagem ao pai que ali morria uma personalidade onde ele não iria levar adiante a proposta de vida que o pai gostaria que ele tivesse. Mas surgiria um homem neutro, no sentido de valores, para adquirir a figura número 1, no qual ele elegeu. Por isso, Francisco de Assis entra para a história como sendo o primeiro depois do único. Francisco é o primeiro depois do único. O segundo ponto, que é muito interessante nós observarmos e tem muito a ver, quando nós estudamos a formação da ordem franciscana, ele se preocupava muito com a cultura. Francisco de Assis. Mas, Alisson, você acabou de dizer que ele era semi-analfabeto? Sim, ele era semi-analfabeto. Ele se preocupava, não era com a aquisição, ou melhor, que o indivíduo tinha que adquirir cultura. Pelo contrário, naquele momento para o qual Francisco de Assis veio, ele gostaria e impôs isso aos seus, de que num primeiro momento não se preenchesse a mente e o coração repleto de conhecimento do mundo, mas era necessário estar vazio para uma entrega total à vivência do Evangelho. Porque vejamos se não é assim. Olhemos o nosso mundo de hoje, nesse processo de transição. Nós vamos perceber uma conduta quase que coletiva de ajustar o Evangelho aos nossos desejos. E como é que a gente ajusta? Baseado nos conhecimentos das ciências materialistas. Vejamos se não. Olha, foi descoberto tal situação assim assado, então isso daí é tido como correto, porque ontem não era, mas agora é, e o Evangelho é daquela época, então a gente começa a moldar o Evangelho àquilo que a gente quer. E nós utilizamos argumentos de filósofos, cientistas políticos, e etc, e etc, e etc. E Francisco dizia, quanto mais cheio o indivíduo se encontra de conhecimento, menos espaço há para a compreensão e vivência do Evangelho de Jesus. E quando eu paro para refletir, ele não está de todo errado. É óbvio que a doutrina espírita vem a seu tempo e vem nos dizer que é necessário crescer na asa do intelecto, tanto quanto na asa da moral, mas colocando de maneira muito clara a baliza a ser seguida. E não para nós fazermos um contrapeso, um balanço, uma mediana do que é válido e do que não é válido. Que é aí onde nós nos perdemos. Então esta experiência é a chamada, que aí Francisco vai chamar, a experiência do vazio. Era necessário estar vazio para ser preenchido por este sentimento, por este roteiro. E nos dias de hoje, como está essa situação? De que é que nós nos preenchemos de fato? Qual o nosso verdadeiro roteiro? O que eu mais percebo é que nós somos bombardeados constantemente. Constantemente. Não há reunião mediúnica que resolva. Porque a obsessão agora, ela já não mais acontece, provavelmente teremos aí uma revisão, ela não mais acontece só de espírito, ou de encarnado para encarnado, é de rede social para rede social e de indivíduo. As pessoas não vivem mais sem estar vinculados a ela. São presos constantemente. A mente não consegue parar,
Porque não há um momento de reflexão, de pensar, de eleger o que de fato é mais importante para nós como espírito. É uma ferramenta importantíssima, isso é indiscutível, mas até que ponto ela vem nos subtraindo deste processo de vida? E nós estamos tão cheios de informações que às vezes falta tempo, num paradoxo profundo desse período. E obviamente ele nega essa cultura daquele período. Ele não estava mais preocupado com isso. Não era uma meta para aqueles que seguiriam a Francisco de Assis. E ele vive, de fato, como um mendigo, levando adiante a proposta do Evangelho, em especial quando lê em Mateus o fato de abandonar pai e mãe e que não leve nem nada no alforge, nem sandália, nem nada. E ele leva ipsiliteri isso como uma realidade. Para que fique muito claro, a doutrina espírita, Allan Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. E os espíritos são muito enfáticos em dizer que aquilo dali era uma necessidade pontual da humanidade para a igreja resgatar a essência. Mas que nós, cada um de nós que está hoje vinculado a uma família trazendo potencialidades, não devemos abandonar os nossos talentos para nos entregarmos a uma mendicância. É importante que se diga. Porque vai que tem gente aí que vai escutar e vai dizer, a partir de agora, vai chegar ali na frente, vai começar a se despir, não faça não. Porque a doutrina espírita mostra de muita clareza que nós temos talentos e que podemos viver a proposta crística dentro das ferramentas que nós recebemos. Mas era da necessidade daquele espírito. Então seria essa o primeiro ponto em que ele vai nos falar. O segundo, que era muito comum e que ele experimentou naquele período, isso acredito que fala diretamente a nós, é que aqueles que se entregavam a uma vida religiosa eram trancados nos mosteiros, ou nos monastérios, como queiram. Alisson, o porquê disso? Historicamente falando, era um período no qual a humanidade inteira era vista como decaída. Então o problema é o mundo. E para servir a este Deus e a este Jesus, só tem uma forma de fazê-lo, trancando-se no monastério, perdendo contato com a vida em sociedade. E eles eram detentores do saber, porque aprendiam lá dentro a ler e a interpretar as Escrituras, mas não passavam isso adiante para o povo. Então havia uma grande distância entre os indivíduos que conheciam as Escrituras e se tornavam inacessíveis. E Francisco de Assis quebra este paradigma da distância que deixa de existir, e ele torna-se um deles. Porque Jesus, quando veio, não ficou num pedestal, mas andou com todos aqueles que precisavam dele. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E Francisco de Assis percebe na humanidade de Cristo o outro. Porque na figura teológica da época, Jesus estava num patamar tal que era inatingível. E ele olhava para Jesus como humano, necessitando de cuidado e carinho, onde ele via o reflexo do Cristo naqueles que o procuravam. E ele rompe com esse status quo do período e passa a viver algo que entra na história da igreja e até hoje ganha o nosso vocabulário, e nós devemos a Francisco de Assis, quando ele introduz na vivência o termo frater. Fraternidade, devemos a ele. São os irmãos dos mais diversos. Então Francisco quebra a barreira e a distância, traz Cristo, porque via nos outros o próprio Cristo, em especial nos leprosos. Vamos falar em termos contemporâneos. Não vivia numa bolha. Por isso ele está à frente da transição. Não importa a classe. Ali há Cristos dos mais diversos. A quem ele serve, porque ele não serve a só um irmão, ele serve a Cristo. Ele não pergunta qual era a religião, e uma crítica que fazem severa a Francisco de Assis é porque ele não, entre aspas, obrigava os ricos a dar. Ele amava a todos, no processo de dar a cada um aquilo que ele necessitava.
a tal ponto de, nesta humanidade, em perceber o Cristo tão humano, nas dores e limitações dos seus irmãos, ele baixava a sua condição, sem, obviamente, fugir ao ético e ao moral, para fazer com que o seu irmão não sofresse moralmente diante da sua própria limitação. Certa feita, um irmão, naquele processo de jejum que ele colocara os irmãos menores para a festa de São Damião, 15 dias de jejum, um deles não aguenta e cai no choro e vai falar com Francisco de Assis. Chora copiosamente e Francisco, de forma muito doce: mas, meu irmão, por que você está chorando? E ele, aos prantos, e Francisco não se altera. Eu fico pensando, se fosse a gente já fica com falta de ar, querendo saber o que foi que aconteceu, porque você já pensa que bateu no carro, que alguma coisa teve de muito séria, você só pensa em coisas desse porte, né? O que é que aconteceu? Fale logo, por amor de Deus. Francisco de Assis, o que foi que houve, meu irmão? E aí ele diz: eu estou envergonhado, porque eu não estou aguentando a dor no estômago, da fome que eu estou. Eu não suporto, Francisco. Ah, meu irmão, o problema é esse. E aí vem a grande surpresa e decepção para muitos, Sonia. Ele mata uma galinha. Francisco de Assis mata. Mas é interessante porque até o próprio processo do matar de Francisco é diferente. Oi, Alisson, ele faz o quê? Não, ele mata do mesmo jeito. A questão era o sentimento de gratidão àquele ser por estar emprestando o seu corpo para saciar, porque era na condição, ele, o elemento pelo qual estava sendo usado para saciar a necessidade do outro. Não era o sacrifício de um ser em detrimento de um outro ser, havia sacralidade no ato de matar o animal. E aí vem a segunda pior parte, porque tem gente que já achou um absurdo Francisco ter matado o bichinho. Francisco come com ele, para que ele não se sinta constrangido em comer sozinho. Dá para perceber o nível de humanidade de Francisco de Assis? Hoje, muitas vezes, nos colocamos no pedestal de uma atitude quase santa. Não, eu não faço, isso está errado, quando dentro a gente tem outras 1000 situações. Francisco era autêntico e vive essa realidade do outro sem corromper-se, porque ele sabia que aquilo era um exercício para os irmãos menores. Ninguém é melhor ou pior por conta daquilo, mas ele consegue descer. E se nós repararmos o Cristo, não é só o fato de descer à terra, ele descia a necessidade de cada um, sem deixar de ser quem ele era. Eu vejo muitos pais aqui com filhos diferentes e que enchem a boca às vezes e diz: eu sou igual com todos eles. É lindo, mas é um erro, porque cada um tem um perfil e uma necessidade diferente. Ser pai como Francisco é conhecer a característica e a necessidade de cada um. Era a humanidade franciscana, no qual ele trazia de uma maneira peculiar. Então fica essa segunda mensagem, quando ele não se fecha, né, na sua bolha de conhecimento, nessa sua bolha de vivência, e traz o Cristo e a vivência para o mundo, o que nos aponta a regeneração. Não importa a classe social, o conhecimento, há necessidades de todos os matizes. E o terceiro item que nós gostaríamos é quando ele vai falar sobre o lobo de Gúbio, onde todos nós lembramos dessa passagem, que o lobo de Gúbio atacava determinada cidade e os homens estavam tentando armar para matar o lobo. E ele, ao perceber isso, ele entra em contato com o lobo e solicita saber do lobo o que estava acontecendo. E o lobo simplesmente diz de maneira muito clara que ele só estava a atacar porque estava com fome. Qual é o recado que ele está dizendo para cada um de nós dessa nova era? Segundo os espíritos falam, em especial o espírito Hamed, numa obra chamada As Dores da Alma, ele diz que todo ato violento ou toda palavra violenta é um pedido de socorro inaudível.
Francisco de Assis, ao perceber a atitude do lobo, sabia que por trás daquela atitude existia uma necessidade. E ele sana a necessidade e naturalmente o indivíduo modifica. Ele vai à cidade, conversa com aqueles que ali moravam e combinam de alimentar o lobo, e a partir dali o problema se encerra. E nós estamos falando de um lobo específico. Quais seriam os nossos lobos de hoje? Nós temos lobos externos e nós temos muitos lobos internos. E estamos numa fase de lobos internos imensos e deflagrados no mundo inteiro, a tal ponto que no desespero de perceber esse lobo em si, não suportando a sanha dele, o indivíduo opta muitas vezes pela fuga do suicídio, porque não é querendo morrer, mas é querendo sair deste problema. E nós que estamos do lado, às vezes conhecedores de tudo, rotulamos o indivíduo com as suas ações e esquecemos de perceber o que vai nos bastidores daquele pedido de socorro. E ele consegue chegar. Francisco chega, e para nós é um convite, é um exercício que eu garanto aos senhores, não é absolutamente nada fácil. Nada fácil. Porque frequentemente entra em choque com a nossa persona, calcada no nosso orgulho e na nossa vaidade, a tal ponto que quando este outro coloca em ameaça tanto os meus desejos, como uma projeção do meu próprio ego, ou da meta que eu havia traçado, ele se torna naturalmente o meu inimigo, e eu faço deste lobo o alvo da minha vida. Quantas vezes isso não acontece? Nós não somos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores e os pacíficos. Nós aproveitamos a oportunidade que temos para tirar, talvez, a máscara daquele indivíduo que ele se esforça tanto por afivelar e mostramos o que há de pior, pelo menos na nossa ótica. E esquecemos que a mensagem do Evangelho, vivida com toda a intensidade por Francisco, não é outra senão renovação. Conheço amigos e convivo com amigos da minha juventude espírita, ainda hoje. Do grupo que eu convivo, eu praticamente fui o último a chegar. E eu vou até dizer o nome de uma delas, porque ela faz parte hoje não, todos os anos do Lar de Clara, e quem puder depois conversa, porque o espírito é curioso para saber da vida alheia, né? Adora. Quem já esteve no Lar de Clara conhece Luciana. E por que, Alisson, você está falando dela especificamente? Porque uma vez eu conversando com Luciana, ela disse assim para mim de maneira bem clara: Alisson, eu não acredito que você deu para a gente. Como você chegou no Jefa, quem diria que daquele grupo que era o nosso, você que ficou? Eu digo para você ver que todo mundo tem salvação. Veja que beleza. Não é interessante? Mas por que eu digo isso? Não, nunca fui de farras, de bebidas, isso não. Quem me conhece desde cedo, Soninha mesmo. Mas tinha as minhas características e ainda continuamos nos burilando. Mas por que, Alisson, você tocou nesse assunto? Porque os lobos que às vezes nós enfrentamos, e não só sou eu não, todos nós, como as pessoas gostam de fazer valer a figura de quem um dia nós fomos, daquele que estamos nos esforçando para ser. Medem, só esquece que a trena é sempre do indivíduo que mede, porque a referência é dele, não nossa. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque Francisco usava a trena própria para medir os outros. Por isso ele tinha uma capacidade peculiar de conseguir colocar-se na condição do outro. Porque ele mediu o outro pela trena dele. Era um filho de Deus, é meu irmão, tem necessidade tanto quanto eu tenho. E a gente esquece essa mensagem de Francisco, que é subliminar. Porque a gente está mais preocupado quando ele cantava a natureza, quando ele falava do amor e da alegria. Mas isso era uma condição íntima.
E que esse mundo de era nova que nos aguarda vai nos solicitar esta trena, mas que é necessário que a gente desenvolva ela em nós, para superar estes lobos internos, que a doutrina espírita de maneira tão peculiar nos fala de quem fomos, o resultado que temos hoje e que ela nos serve para sermos aquele que queremos ser amanhã. É a doutrina da esperança. Eu olho para Maria de Magdala e vejo o quanto ela não sofreu, porque até dos apóstolos, eles não queriam ela por perto, por causa do passado dela de má vida, e ela foi ali resistente. E foi ali Francisco resistente. Segundo consta o biógrafo, diz que do grupo dos irmãos menores, quem menos conseguia esmola era Francisco de Assis. Porque ele não era lá essa beleza toda, a barba rala, muito franzino, descalço. Se quer o que menos ganhava esmola era ele. Eu fico pensando, você tem a oportunidade de dar a esmola a Francisco de Assis. Era quem menos ganhava. Mas ele persistiu. Vejamos que interessante esse processo do persistir. E Francisco de Assis então avança e vai nos dar uma outra lição. A quarta, que sempre foi um conflito teológico durante muito tempo, sobre Deus. Por isso ele é considerado o pai da ecologia, o patrono. Porque ele agora traz a figura de Deus em duas condições que durante muito tempo na teologia entrou em choque, o chamado Deus imanente e o Deus transcendente. Toda a tradição judaico-cristã, Deus é transcendente. Que ele está acima. Que ele é aquele ser quase que inatingível que tudo comanda. Por isso, naquele período, a necessidade de tantos ritos para ser escutado por aquele homem, tendo intermediários. Do outro lado, teríamos o panteísmo, que traz na característica o Deus imanente. O que é o Deus imanente? É o Deus que está em todos os lugares, inclusive em nós, numa planta, num animal, num córrego. Então não pode, porque Deus ele é uma unidade e que encontra-se acima de tudo. E então era uma briga teológica. E agora Francisco de Assis consegue uma convergência dessa figura peculiar, deste Deus, na condição de ser transcendente e imanente. Alisson, como é que ele conseguiu isso? De maneira única, ao observar na obra a assinatura do próprio Criador. Então, quando ele entrava em contato com a natureza, ele não estava entrando em contato apenas com a obra em si, mas daquilo que fala do próprio Criador. Que lindo! Só tem uma diferença. É porque nessa consciência de imanência, ele não dá as costas à natureza, ele cuida da natureza. Aí vem os espíritos superiores e dizem assim no livro Conduta Espírita, que quando a gente tiver um lixo na mão, a gente não jogue na rua, a gente procure um lixeiro. Estou dando, não ipsilítere, mas em uma das lições está lá escrito. Mas por que, Alisson? Primeiro, por uma questão de higiene. Segundo, por uma questão de educação. Terceiro, por uma questão de saúde. Na hora em que nós sujamos, na hora em que nós colocamos dejetos em todos os lugares, ali há o Deus expresso na sua obra. Então a gente está simplesmente jogando e maltratando o próprio Criador. É o Deus imanente. E o mais interessante é que essa imanência, ela transbordava da natureza e em direção ao próximo. E isso fez com que Francisco tivesse uma condição de humanidade tão grande do Cristo, que nós também, acredito que a maioria de nós aqui, quando chega a época do Natal, nós colocamos aquele presépiozinho lá, lindo, criação de Francisco de Assis. A humanidade do Cristo, na visão de um Cristo pequeno necessitando de cuidados e de alimentos. Essa é a posição do Deus imanente. E quanto ao Deus transcendente, ora, a alegria dele de viver a plenitude da mensagem de Jesus. Mas percebendo esse Cristo próximo, nas ações que ele precisava alcançar, por isso que ele se cobrava tanto. Ele se cobrava tanto, inclusive uma das coisas que era proibida era andar em cima de um burrinho. Não podia. A ordem dos frades menores, dos irmãos menores, eles não podiam andar sobre nenhum animal. Olha a falta de respeito. Está machucando o bichinho, é você que tem que andar, você não tem pé.
Não tem perna? Então ande. Uma vez acontecera de um irmão assim necessitado estar no burrinho e Francisco de Assis estava numa situação deplorável. E o irmão disse: Pai Francisco, suba. Subo não. E aí ficou uma breve discussão quando o irmão que estava no burrinho disse a ele: de fato eu não imaginava, mas você é um orgulhoso. E ele se depara com o orgulho em si. Porque ele diz: por que eu não posso receber a ajuda de alguém? Eu sempre tenho que ser aquele que ajudo. E ele aceita e sobe no burrinho. É um orgulho visto por um outro ângulo. Porque a gente adora ser aquele que ajuda, que auxilia, que doa. Mas na hora da gente dizer: fulano, pede ali aí a gente dá 1000 outras desculpas. Porque a gente precisar. Interessante. E Francisco de Assis, nessa sua humanidade, vai trazer para a gente essa junção do Deus imanente e do Deus transcendente. Como podemos perceber, então, Francisco de Assis é um grande desafio nas nossas vidas, em especial neste período que vivemos. E Joana de Ângeles, de maneira muito feliz, num livro que foi lançado alguns anos atrás, chamado Seja Feliz Hoje. Ela tem uma introdução desta obra, em que nós iremos ler apenas um trecho, mas vejamos como ela é feliz, quando ela, Clara de Assis, que nós sabemos ter sido Clara, anunciada a Divaldo de maneira muito objetiva, então tem essa proximidade com Francisco, ela escreve sobre ele num ângulo que nos surpreende. Porque a nossa ideia sempre é a ideia do que é muito lindinho, do fofinho. Mas ela mostra por um ângulo que de fato nos faz refletir. Então eu peço licença, eu não trouxe o texto inteiro, mas apenas algumas frases para que a gente reflita. Pensam que és a doçura de um cordeiro, mas és a maior tempestade que desce dos céus. Vejam o alcance de Joana. Todo mundo acha Francisco um cordeiro. Mas observemos que para a igreja que estava calcada não mais na mensagem do Evangelho, o que é que ele não causou nela? Nós não entramos nesse contexto histórico porque queríamos ver os princípios de Francisco para nós. Mas quem procurar a biografia vai perceber que ele causa um transtorno imenso, tanto quanto Cristo causou um transtorno imenso naquele período. Então ela já começa dizendo isso. Pensam que és a doçura de um cordeiro, mas és a maior tempestade que desce dos céus. Falam da tua humildade, mas ao invés de servir aos homens, lutas pelo Senhor dos homens. Então, de humilde, nessa perspectiva, ele não tinha nada. Ele, de fato, estava entregue ao governador de todo o sistema. Te exaltam a renúncia, mas grande era a tua ambição, a conquista dos céus. Era um ambicioso. Por mais que a gente ambicione, nós ambicionamos coisas. Francisco de Assis ambicionava os céus. Ficaste nu, vestiste como um mendigo, te envolvesse na indumentária de luz do desapego que liberta. Ninguém podia roubar nada de Francisco. Ele não tinha nada. E aquilo que ele tinha, se alguém roubasse, ele ficava feliz porque achava que aquele tinha muito mais necessidades do que ele. Ele era inatingível. Totalmente desapegado. E quanto de apego nós não temos e o quanto não sofremos por conta dos nossos apegos. É ele o coordenador da nossa nova era. Riam da tua fragilidade, mas todos passaram e tu ainda permaneces. Vejamos a grandiosidade de Francisco de Assis. E por fim, nós trouxemos uma frase de Padre Antônio Vieira, quando fala de Francisco de Assis, e ele nos dá essa frase carinhosa e ao mesmo tempo um roteiro. Despi a Francisco e verás a Cristo. Vesti a Cristo
e vereis a Francisco. Francisco é a segunda estampa de Jesus Cristo. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.